Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Felipe. Hoje vamos tratar de uma matéria que é de extrema relevância, especialmente no exame de ordem, especialmente para quem vai prestar algum concurso que trate de direito constitucional. A matéria que nós vamos falar hoje se refere ao processo legislativo. Óbvio que isso é sempre estudado dentro do tema de poder legislativo, mas como existe um volume muito grande de provas que acabam cobrando esse tema de uma forma bem específica, o estudo que a gente faz, via de regra, seja na graduação ou em outros locais, é sempre um estudo mais segmentado, mais pontual. Se você pegar a Constituição Federal de 88, e ainda que você faça um comparativo com as constituições que vieram antes da Constituição de 88, você consegue observar de forma clara que o texto constitucional, a norma constitucional, ela reserva ao processo legislativo sempre uma parte especial, uma análise mais detalhada de quais são as regras que estruturam a criação de uma norma dentro do ordenamento jurídico. Se você verificar na essência da expressão processo legislativo, nada mais é do que uma sequência de atos utilizados para a criação de uma norma. Então, processo legislativo, sequência ordenada de atos que tem a finalidade de criar uma norma. Legislar, criar leis, criar normas de uma forma lato sensu, né? Sem aqui adentrar ainda de forma específica quais são as normas objeto do processo legislativo previsto na Constituição. Então, processo legislativo nada mais é do que qual é o procedimento utilizado a partir de uma definição constitucional para que uma norma seja criada. E isso é extremamente importante, isso adquire uma dimensão muito importante quando eu observo dentro do processo legislativo a necessidade de verificar a compatibilização de uma norma com o ordenamento jurídico que existe. Vamos lembrar sempre que no Estado brasileiro vigora o princípio da supremacia da Constituição. Então, é o texto constitucional e, via de regra, o texto originário da Constituição que serve, em princípio, de critério de validação para todo o ordenamento jurídico que a partir dele é criado. A partir da Constituição, esse ordenamento jurídico é criado. Então, o critério de validade do ordenamento jurídico sempre vai ser a Constituição. E é justamente a análise desse critério de validade que nos remete à importância de compreendermos a correta utilização do processo legislativo para a criação de cada espécie normativa. Então, eu verifico sempre, durante o procedimento legislativo, do início ao fim, o cumprimento, a verificação do cumprimento da correta disposição constitucional para aquela determinada matéria que eu estou criando. Para que isso? Em primeiro lugar, para verificar que não haja eventual vício formal na criação daquela norma. Isso acarretaria, o vício formal acarretaria a inconstitucionalidade formal. Se algum procedimento, quórum de votação, iniciativa, se algum procedimento não for cumprido, o processo legislativo estará viciado e aí, por óbvio, aquela norma, se ela vier a ser colocada no mundo jurídico, se ela vier a ser validada, ela estará sofrendo de uma inconstitucionalidade formal. Por outro lado, óbvio que isso eu posso analisar também de forma conjunta, posso e devo, ainda que haja uma possível inconstitucionalidade, ainda que não exista uma possível inconstitucionalidade formal, eu preciso verificar se há uma inconstitucionalidade material.
porque parte do processo legislativo é que o objeto daquela norma também não contrarie as disposições constitucionais. A espécie normativa deve ter no conteúdo daquela norma criada adequação para que não haja a inconstitucionalidade material decorrente de algum vício material que venha a ser detectado após a realização do processo legislativo. Esse processo legislativo todo, ele é então efetivado a partir de um processo que ocorre dentro do poder legislativo a partir das espécies elencadas na Constituição no artigo 59. Estou falando aí das emendas constitucionais, das leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. Então, essas são as normas, cada uma utilizada para uma finalidade específica. Essas são as normas criadas pelo Poder Constituinte originário e que dão origem às normas que vão ser objeto desse processo legislativo. Então eu vou ter o processo legislativo ocorrendo, via de regra, dentro do poder legislativo e o próprio poder legislativo fazendo essa verificação de conformidade, esse controle concomitante, né, esse controle prévio, inclusive, de verificação de se essa norma está de acordo ou não com os procedimentos previstos pela Constituição. Em algumas normas, como nós vamos ver adiante, eu ainda tenho o Poder Executivo realizando, através aí do poder de veto, esse controle de compatibilidade das normas, que por sua vez também vão sofrer do Poder Judiciário uma possibilidade de controle jurisdicional. Então cabe também ao Poder Judiciário verificar a compatibilidade tanto formal quanto material dessa norma após ela entrar em vigência. Nós temos algumas possibilidades, não vou adentrar isso agora, de verificação, na verdade, uma interferência do judiciário no processo legislativo enquanto ele está ocorrendo dentro do Poder Legislativo, mas isso vai ser uma matéria que nós vamos abordar em outro momento. Então, por fim, para nós encerrarmos essa primeira parte aqui da aula, é importante reforçar que o processo legislativo ele precisa estar 100% integrado, tanto no que diz respeito ao procedimento utilizado, quanto aquilo que diz respeito ao objeto da matéria que está sendo analisada pelo Poder Legislativo. Para que a gente possa, então, avançar no estudo do processo legislativo, em primeiro lugar, nós temos que usar uma das normas como paradigma. É isso que a doutrina vem fazendo de forma geral para poder te dar os parâmetros, para que você compreenda de forma bem clara quais são as etapas daquele processo, conforme eu já disse para vocês, processo legislativo, sequência ordenada de atos que ocorrem para a criação de uma norma. Então, via de regra, você vai ter o processo legislativo dividido em 3 fases. Vamos utilizar aqui qual é o processo legislativo para a criação ou de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Como é o processo legislativo mais completo, vamos usar essa referência para que a gente tenha, então, noção exata de todas as etapas, né? todo passo a passo. Então eu vou ter todo o processo legislativo formado basicamente por 3 etapas que funcionam em conjunto. A primeira etapa é a fase de iniciativa. Primeira etapa ou primeira fase, fase de iniciativa. Segunda fase ou segunda etapa é a fase constitutiva e nela ocorrerão as deliberações, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E a terceira etapa ou a terceira fase é a fase complementar, que é onde se consolidará todo o processo legislativo. A fase iniciativa, ou seja, a fase inicial, aquela que dá início, como o próprio nome, como o próprio significado da expressão diz, é aquele que inicia o trâmite do processo legislativo dentro do Poder Legislativo.
A Constituição trata isso de forma bem clara no artigo 61. Então é o artigo 61 que vai definir quem são as pessoas que têm a competência de iniciar o processo legislativo de criação de uma norma, dentro, óbvio, dos limites e das espécies estabelecidas no artigo 59 e na própria Constituição como um todo, o princípio da interpretação sistêmica da Constituição. Quem é que pode iniciar o processo legislativo? A Constituição define que qualquer membro da Câmara, do Senado, membro ou comissão da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional podem iniciar o processo legislativo. Então o artigo 61 lá da Constituição é claro quando fala no que diz respeito ao poder legislativo que qualquer membro, qualquer comissão, seja da Câmara, seja do Senado ou do Congresso Nacional, terão também competência para iniciar o processo legislativo o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República e também os cidadãos ou cidadãs de uma forma geral. A própria Constituição delimita que o texto constitucional vai definir isso de forma clara, quem é que tem a competência de iniciar qual espécie, iniciar o processo legislativo de determinada espécie normativa naquele rol expressamente previsto no artigo 59. A Constituição trata, nessa questão de iniciativa, de uma peculiaridade chamada de iniciativa concorrente. O que significa isso? Nós já falamos sobre isso quando tratamos de repartição de competências, mas é importante ressaltar aqui no processo legislativo que existem normas que são de competência concorrente. Então, tanto o Presidente da República quanto os membros do Congresso Nacional, ou membros ou comissões do Congresso Nacional, Senado, Câmara e cidadãos têm a competência de iniciar o processo legislativo. Óbvio que se aquilo não é uma competência restrita, vai ser de competência de mais de uma pessoa. Eu pego o exemplo da proposta de emenda à Constituição, que não é uma única pessoa que possui a competência. Nós vamos discutir isso aí em algum momento. Eu vou ter o Presidente da República, o Congresso Nacional, a maioria das mesas das Assembleias Legislativas possuindo competência para iniciar o processo legislativo. Mas, de qualquer forma, saiba que existe essa possibilidade de iniciativa concorrente de determinado projeto de lei, quando eu vou ter então a atribuição de mais de uma pessoa para que ela possa dar início, dar o start a esse procedimento legislativo. A Constituição ela vai reservar ao Presidente da República, especialmente no que diz respeito aí ao princípio da separação de poderes, e também aquela competência atribuída ao Poder Executivo de gerir o serviço público, as atividades da administração pública. A Constituição vai lá no artigo 61, parágrafo 1º, entregar iniciativas que sejam exclusivas do Presidente da República. Via de regra, eu estou tratando aqui de despesas, eu vou tratar de organização do Poder Executivo. Depois eu recomendo que vocês deem uma lida no rol aí que está previsto na Constituição, mas eu quero destacar um ponto que está bem claro na Constituição, que é o poder a competência, aliás, não é nem o poder, é a competência que é atribuída exclusivamente ao Poder Executivo de dar início ao processo legislativo de criação das leis orçamentárias. Eu estou tratando aqui da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, estou tratando do Plano Plurianual, o PPA, e também da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então cabe ao Executivo, e tão somente a ele, dar início ao processo legislativo nas normas que se referem às questões orçamentárias, de execução orçamentária. Por obviedade, quando eu trato do princípio federativo, eu vou ter aí o Estado Federal formado por estados, municípios e Distrito Federal. No exercício da autonomia, lá no artigo 18, eu vou ter como entes federativos União, Estados, Município e Distrito Federal. Sem entrar aqui no mérito da repartição de competências,
A Constituição define que pelo princípio da supremacia da Constituição, eu tenho que respeitar o princípio da simetria entre as normas centrais de cada ente federativo. Os estados com as suas constituições, o DF e os municípios com as suas leis orgânicas. Nesse princípio da simetria, eu também tenho que respeitar na separação das competências aquilo que é competência privativa do chefe do executivo. Então, no que diz respeito às competências do município, as leis orgânicas devem reservar aos prefeitos as matérias que são previstas na Constituição, porém que têm reflexo no Poder Executivo Municipal. Da mesma forma, estados e Distrito Federal, os estados nas suas constituições reservando ao Poder Executivo, ou seja, aos governadores, as matérias que são de competências privativas do Executivo, e o Distrito Federal reservando na sua lei orgânica ao Poder Executivo, ou seja, ao governador do Distrito Federal, as competências que são do Poder Executivo e que têm reflexo nas competências atribuídas ao Executivo Distrital. Outro ponto que é importante, na medida em que eu tenho as competências reservadas ao Poder Executivo, são as competências reservadas ao Judiciário. Aqui, em primeiro lugar, eu vou ter lá no artigo 96, no inciso 2 da Constituição, a norma constitucional delegando aos membros, aos integrantes do Poder Judiciário específicos, as competências de iniciar o projeto ou propor os projetos de lei que tenham relação com a sua estruturação. Então, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, no que diz respeito aí ao Congresso Nacional, e os tribunais de justiça naquilo que diz respeito à ordem jurídica local, a ordem jurídica ou dos estados ou a ordem jurídica do Distrito Federal. Vamos relembrar, nunca é demais abordar esse assunto, não existe Poder Judiciário Municipal. Então aqui eu não vou falar em Tribunal de Justiça Municipal. Outro ponto no que diz respeito à competência privativa do Judiciário é a possibilidade a competência, né, não é nenhuma possibilidade, a competência de criação do Estatuto da Magistratura, que aí é competência do Supremo Tribunal Federal dar início ao projeto de lei que estabelece as regras referentes à magistratura no âmbito geral. O artigo 51, inciso 4 e o 52, inciso 13, já falam especificamente sobre a competência que é reservada ao Poder Legislativo, à Câmara dos Deputados, naquilo que diz respeito à sua própria organização, e ao Senado Federal, naquilo que diz respeito à sua própria organização. É óbvio que quando a matéria for de competência do Congresso, o Congresso, em organização, em análise conjunta, irá deliberar também sobre a matéria. Essa questão de iniciativa, ou seja, de capacidade de iniciar o processo legislativo, ela é extremamente relevante, até reforçando aquilo que nós falamos no início da aula, para verificar a possibilidade de eventual vício de forma, vício formal. Então, vamos pegar aqui esse exemplo geral, em que aí eu teria o controle a possibilidade de sanção ou veto pelo presidente da República, havendo a violação da competência de iniciativa, ainda que o presidente da República sancione, eu não vou falar em saneamento desse vício. Então, a sanção do presidente não vai possibilitar que haja saneamento, né? Que haja a possibilidade de se ignorar aquele vício formal e a lei não sofra de inconstitucionalidade. Havendo vício de iniciativa, ou seja, o processo legislativo de matéria que seja destinada a uma determinada pessoa de forma exclusiva, se aquele processo legislativo se iniciou com outra pessoa que não aquela que a Constituição prevê, aquela lei, aquela norma está viciada e a sanção do presidente não irá suprir esse vício. Uma questão que de forma reiterada eu tenho visto é a análise
de vício de forma no que diz a iniciativa em matéria de direito tributário. Tem óbvio que eu tenho que analisar isso no caso concreto, mas via de regra não é matéria de competência privativa a capacidade de propor matérias no que diz respeito ao direito tributário, ok? Então, os parlamentares podem sim iniciar projeto de lei que tenha relação a direito tributário. Vamos falar agora um pouco sobre leis de iniciativa popular. Falamos já que a Constituição reserva a possibilidade de cidadãos e cidadãs iniciarem, não é? Que eles vão aprovar o projeto de lei. Isso aí cabe ao Congresso, evidentemente, com participação do chefe do Poder Executivo na sanção ou no veto. Mas a Constituição reserva a possibilidade, até como exercício da soberania popular, todo poder emana do povo, que poderá exercê-lo através da proposta de lei de iniciativa popular. Pela Constituição, na letra fria, não cabe iniciativa popular de decretos legislativos, não cabe iniciativa popular de resolução, de medida provisória, de lei delegada, e especialmente nas matérias que são de competência tanto dos tribunais superiores, quanto do STF, quanto da Procuradoria-Geral da República. Nas demais matérias, cabe, via de regra, um apontamento com relação às matérias do Poder Executivo, já vou falar isso rapidamente com vocês, mas as demais matérias cabe proposta de lei de iniciativa popular. Lei, então eu estou tratando aqui de lei ordinária e lei complementar de forma específica. No que diz respeito às condições para que esse projeto seja iniciado, em primeiro lugar, eu tenho que cumprir os requisitos que estão previstos na Constituição. Então, o artigo 14 vai delimitar aí a obrigatoriedade de que esse projeto seja subscrito, assinado por 1% do eleitorado, dividido em pelo menos 5 estados, cada estado não menos com 0,3 de assinaturas para cada um. Então, essa previsibilidade ela está no artigo 14, caput da Constituição. O projeto de lei complementar ou de lei ordinária, partindo da iniciativa popular, ele vai passar por todo o processo legislativo, e aí estou falando que ele será discutido, será deliberado no Congresso e aprovado, lembrando que nós estamos no Congresso Nacional falando de um poder legislativo bicameral, então ele tem que passar pelas duas casas e ser remetido para que o presidente da República exerça o seu dever de sanção ou veto. Vale observar aqui que a nossa Constituição não trata de forma pontual da possibilidade de emendas à Constituição virem de propostas de iniciativa popular. Porém, nós temos muitos estados que fazem isso, que colocam na sua Constituição a possibilidade de emendar as Constituições a partir de uma proposta de iniciativa popular. Isso é absolutamente razoável, o STF já manifestou inclusive sobre isso, a doutrina tem tratado sobre esse tema também, e nada impede que haja aí uma subsunção do Poder Legislativo de uma proposta de emenda à Constituição que tenha origem pela iniciativa popular. Então, havendo essa propositura, o Congresso absorve isso como uma proposta dele mesmo e inicia o processo de emenda à Constituição através de uma participação efusiva da população. Nada mais justo porque conforme o próprio artigo 1º trata, todo poder emana do povo, que o exercerá de diversas formas, dentre elas a iniciativa popular. Outro ponto abordado pela doutrina e pela própria Constituição no artigo 67 é o princípio da irrepetibilidade, normas que foram deliberadas, reprovadas pelo Congresso, elas não podem ser
objeto de uma nova propositura dentro da mesma sessão legislativa, exceto por requerimento da maioria absoluta de qualquer uma das casas. Então, havendo a rejeição, o princípio ou a regra da irrepetibilidade de normas reprovadas ou rejeitadas dentro de uma mesma sessão legislativa vai dizer que eu não posso, independente de quem é o autor, reapresentar aquela matéria dentro da mesma sessão, exceto quando houver expresso requerimento da maioria absoluta de qualquer uma das casas legislativas. A segunda fase do processo legislativo, chamada de fase constitutiva, e ela constitui o processo legislativo a partir do momento em que eu consigo caracterizar a manifestação de vontade tanto do parlamento quanto do poder executivo. Então, lembrando que nós estamos tratando de início aqui de um processo legislativo mais completo, que é aquele que trata tanto da lei ordinária quanto da lei complementar, em primeiro lugar, eu vou ter o Congresso Nacional deliberando. O Congresso Nacional ele discute e vota. Essa fase constitutiva, então, ela passa por uma deliberação parlamentar e uma deliberação executiva. A discussão e votação vai ocorrer dentro da deliberação parlamentar. Então, o Congresso Nacional, exercendo a sua vontade através de um poder legislativo bicameral, se manifestará a partir da vontade de ambas as casas pela aprovação. Essa aprovação, então, manifesta dentro da deliberação parlamentar, se completará a partir do momento em que esse projeto, encaminhado para o Executivo, passe pelo crivo da sanção ou do veto do presidente. Isso é a chamada deliberação executiva. Caberá ao presidente da República, então, ao analisar, dentre as regras estabelecidas pela Constituição, sancionar o veto, sancionar o projeto ou vetar o projeto, quando aí, então, as consequências obrigarão a remessa desse projeto para o Congresso Nacional para que ele possa, então, reanalisar e julgar o veto do presidente. Nós já falaremos sobre isso em outra oportunidade. Essa parte da deliberação parlamentar, levando em conta que nós estamos num poder legislativo bicameral, o artigo 64 da Constituição traz, então, que, via de regra, os projetos de lei eles terão início na Câmara dos Deputados. Eu tenho duas funções específicas, a função de iniciar, que é a casa iniciadora, e a função de revisar, a casa revisora. Todos os projetos de leis, exceto aqueles de origem do Senado Federal, terão início na Câmara. Então a casa iniciadora será, em regra, a Câmara dos Deputados. Se tratando de projeto de lei do Senado Federal, a casa iniciadora será o Senado. Então, a casa, projeto de lei de iniciativa de algum senador ou do próprio Senado, de alguma comissão do Senado, a casa iniciadora é o Senado, a casa revisora é a Câmara. Todos os outros, a casa iniciadora será a Câmara e a casa revisora será o Senado Federal. Independente de qual é a casa que inicie, o projeto sempre será debatido primeiro por uma comissão temática e depois por uma comissão chamada de Comissão de Constituição e Justiça. Então essa é a regra geral. Até porque, e aí eu recomendo que você dê uma olhada nos regimentos internos, caberá à comissão temática, inclusive, aprovar sem necessidade de encaminhamento daquele projeto para o plenário. Então, a comissão temática, o próprio nome diz, ela vai discutir a matéria de acordo com o tema específico daquele projeto de lei, faz a análise geral, emenda o texto, monta o texto final e aí sim caminha para a Comissão de Constituição e Justiça, que vai verificar se aquele projeto está em conformidade com as regras estabelecidas pela Constituição e pelo regimento interno. A única exceção aqui são normas que se referem ao orçamento. Essas normas elas vão passar obrigatoriamente antes da CCJ pela Comissão de Tributação e Orçamento. Então, aquilo que diz respeito ao orçamento, a finanças, tem essa peculiaridade. Comissão temática, Comissão de Tributação
Comissão de Orçamento e aí sim a CCJ. Concluindo essa aula de hoje, a deliberação executiva, que é quando o presidente da República se manifesta, vai possibilitar ele de sancionar ou vetar. Sanção é a concordância, significa que o presidente da República concordou com aquele projeto de lei. Em que pese o silêncio aí da Constituição, eu vou ter aí 15 dias contados do recebimento do projeto para que o presidente sancione, porque a manifestação, a ausência de manifestação causará a chamada sanção tácita. Então, na prática, a sanção ela é expressa ou ela é tácita. Expressa quando o presidente formalmente concorda, assina pela sanção, e expressa quando ele, e tácita quando ele se silencia sobre a sanção, e aí então ocorre a chamada sanção tácita. Nem sanciona e nem veta. Ocorre o que nós chamamos de sanção tácita. Não existe necessidade de sanção quando eu estou me referindo a matérias que são de competência exclusiva do Congresso, né, Congresso, Senado e Câmara, e as propostas de emenda à Constituição, quando aí todo o processo legislativo se completa dentro do próprio Congresso Nacional. Para concluir, então, eu tenho a possibilidade, eu, presidente da República, de vetar esse projeto de lei. Vetando, lembrando que o presidente tem 15 dias contados da data do recebimento. Se o presidente vetar, ele vai decidir se vai vetar parcialmente ou totalmente. O veto total devolve o projeto de lei e ele vai completamente ser reanalisado pelo Congresso. Se o veto for parcial, apenas a parte que for vetada irá ser reanalisada pelo Congresso. Lembrando que a parte que não for vetada, ela será sancionada e a sua vigência se iniciará naquele momento. Havendo veto parcial ou total, a parte vetada será reanalisada pelo Congresso em sessão unicameral. O Congresso terá que votar e, por maioria absoluta, poderá derrubar o veto, quando então aquele projeto será reencaminhado para que o presidente da República promulgue aquela lei na forma com que o veto dispor, e se o presidente se recusar, retorna ao Congresso para que o Congresso faça, na ordem de preferência definida pela Constituição, a sanção, a promulgação, aliás, na medida em que o silêncio do presidente da República importará nessa obrigação que o Congresso promulgue a lei. Ok, pessoal? Então, essa era a matéria que nós íamos passar hoje sobre processo legislativo, a parte introdutória. Quem gostou, compartilha aí, curte, compartilha com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Na próxima aula, nós veremos as demais espécies do processo legislativo, compreendendo como que funciona a tramitação das demais normas, ok? Um abraço, fique com Deus, um beijo no